Magnésio, o rei dos minerais. Atenção! O conteúdo desse vídeo é baseado nas pesquisas de informações de estudos de médicos, especialistas no assunto. Essas informações têm um caráter meramente educativo, para que as pessoas possam entender e ter informações confiáveis de como esses suplementos funcionam. Porém, não estamos aqui com a intenção de prescrever nenhum medicamento, muito menos induzir a pessoa a comprar esse ou aquele suplemento. Todo tratamento, na forma de medicamento, remédio ou suplemento, deve ser prescrito por um profissional de saúde. Olá pessoal! Estamos aqui hoje para falar de saúde. A melhor estratégia para se ter saúde integral é a busca do equilíbrio mental, físico e espiritual. O desequilíbrio, tanto no excesso como na carência, é o principal vilão em todas as circunstâncias. Por exemplo, da mesma forma que o hormônio cortisol é indispensável para processos vitais no corpo todos os dias, ele também pode matar, se estiver em excesso contínuo, em nosso organismo. O mesmo, podemos falar do hormônio adrenalina. Um outro exemplo é o mineral cálcio. Ele é indispensável para a vida orgânica, porém seu excesso, ou sua fixação inadequada no corpo, pode causar desconforto com dores, sofrimentos, e também pode matar. Os minerais, magnésio e cálcio, têm uma relação muito importante entre si. Falando de uma forma bem simples e resumida, o magnésio em relação ao coração. O magnésio relaxa, suaviza, ele abre as artérias. Ele diminui os batimentos cardíacos. O cálcio em relação ao coração. O cálcio contrai, excita, ele fecha as artérias. Ele acelera o coração. O ideal seria que tivéssemos um equilíbrio entre esses dois minerais, na razão de 1 para 1, em nosso organismo. O problema é que, de uma forma geral, o cálcio é mais recomendado pela mídia e pelos profissionais de saúde, apesar dele ser mais absorvido naturalmente, através dos alimentos. Já o magnésio é pouco disponível e pouco absorvido naturalmente, através dos alimentos. Pois, falando de Brasil, nosso solo e nossa água são pobres em magnésio. Consequentemente, todos os produtos naturais que provêm da terra, ou de sistema hidropônico, são pobres desse importante mineral. Segundo o Dr. Juliano Teles, o Japão tem o solo e água ricos em magnésio. No corpo de cada japonês, existe uma relação de 1,2 de cálcio para 1 de magnésio. É quase o ideal. No Brasil, existe um desequilíbrio cruel entre esses dois minerais. Aqui, a prevalência é do cálcio. No corpo de cada brasileiro, existe uma relação de 5 a 9 de cálcio para 1 de magnésio. Esse desequilíbrio entre esses dois minerais nos deixa vulneráveis e pode nos levar a uma série de problemas de saúde, como por exemplo, a um infarto agudo do miocárdio. Segundo o Dr. Arnoldo Veloso da Costa, nutrólogo e neurocirurgião, conhecido também como Dr. Magnésio, o magnésio é importante, indispensável e imprescindível. O magnésio é o rei dos minerais, é o maestro da orquestra, pois ele participa de mais de 350 reações bioquímicas em nosso organismo. A ausência do magnésio cessa a função biológica do corpo físico. Em relação à saúde do coração, ele afirma que uma boa saúde exige um bom nível energético, pois a função cardíaca é muito intensa, é muito elevada, precisando assim do magnésio que sustenta o sistema de energia, que é o ATP. Segundo o Dr. Christian Aguiar, costuma-se dizer que a nossa moeda de energia é o ATP. A nossa moeda de energia não é só o ATP. É o ATP mais o magnésio. Para quem não sabe, ATP é a sigla utilizada para denominar adenosina trifosfato, uma molécula indispensável que garante a liberação de energia para as células dos seres vivos. O Dr. Arnoldo Veloso da Costa afirma que a deficiência do magnésio está ligada a muitos problemas, como por exemplo, hipertensão, aterosclerose, derrames cerebrais,
problemas de arritmias cardíacas, morte súbita, diabetes, etc. A insuficiência de magnésio também favorece a tendência de coagulação sanguínea e estresse oxidativo. O magnésio está ligado ao metabolismo do colesterol. Uma das soluções para normalizar o colesterol é fazer suplementação do magnésio. O magnésio, aliado às atividades físicas, é vital para a produção, função e transporte da insulina. O magnésio neutraliza as catecolaminas, que são os hormônios do estresse, a adrenalina e o cortisol. Regula também o balanço do potássio e do sódio nas células. Previne a calcificação e ajuda na capacidade do coração para controlar suas válvulas. Observação: as grandes farmacêuticas não têm interesse na divulgação dessas informações, porque elas produzem e têm a patente de várias drogas para auxiliar nos tratamentos cardíacos. O magnésio é um produto da natureza, não pode ser patenteado. Confiemos na natureza, pois ela é infinitamente mais competente do que essas grandes farmacêuticas. Em relação às pessoas que querem emagrecer, a doutora Ângela Xavier afirma que o magnésio ajuda também no emagrecimento. Primeiro, porque ele ajuda a glicose a entrar dentro das células. E segundo, porque ele participa da lipólise. A lipólise é o processo da quebra da gordura. Só que tem um porém. Para que o magnésio faça essa quebra da gordura, ele precisa de dois estímulos, pelo menos. Estímulo, e a necessidade de atividade física. O outro estímulo, e a mudança da alimentação, com uma dieta rica em magnésio. Depois desses estímulos, aí sim, o magnésio vai quebrar a gordura, e vai utilizar essa gordura que ele quebrou, como forma de energia. Com isso, ele vai ajudar também no emagrecimento. O magnésio ajuda também no controle do pH do sangue, e previne o câncer de colo do útero. Segundo também a doutora Ângela Xavier, alguns estudos indicam que a suplementação do magnésio ajuda a dilatar as paredes dos brônquios, evitando as crises de asma. E ainda tem mais, em relação à glicose, ele também ajuda no metabolismo dos carboidratos, dos açúcares, portanto, ele é triplamente importante nos casos de diabetes. Segundo o Dr. Juliano Teles, o magnésio tem uma ação na pineal, na formação de melatonina. Ele estimula a sua formação, por isso que ajuda no sono. O magnésio também pode ser usado como antipirético, principalmente em crianças. Na forma de gel creme, pode ser esfregado na coxinha da criança, abaixando a temperatura de uma forma mais tranquila e natural, evitando o uso de drogas, como a dipirona. Suplementação. Antes de falar em suplementação, devemos dizer que a deficiência do magnésio é bem comum, principalmente naqueles que passaram dos 55 anos. Com o passar dos anos, algumas pessoas perdem um pouco a capacidade de absorvê-lo. Porém, o ideal, a melhor estratégia, é tentar absorver esse mineral através dos alimentos. Fontes de magnésio na natureza. As verduras verdes escuras, pois o magnésio está bem no centro das moléculas de clorofila. Espinafre, couve, a salsinha, o brócolis, etc. Os cereais integrais, os grãos integrais de um modo geral, mas especialmente o arroz integral. Nozes, amêndoas, castanha de caju, castanha do Brasil. Frutas cítricas, as leguminosas, principalmente o soja. As cebolas, tomates, abacate, a banana, o figo seco, etc. A tabela a seguir reúne 10 alimentos bem acessíveis e com uma boa quantidade de magnésio. Fonte: Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos. 4ª edição, revisada e ampliada. Campinas, São Paulo, 2011. Essa tabela informa a quantidade de magnésio e calorias existentes em 100 gramas do alimento. 1. Em 100 gramas de castanha do Brasil, crua, nós temos 365 mg de magnésio e 643 quilocalorias. Nessa tabela, esse alimento é o mais rico em magnésio, segundo a Anvisa. A IDR do magnésio para o adulto é 260 mg.
Se pudéssemos ingerir por dia 100 gramas dessa castanha, já estaríamos supridos desse importante mineral. Porém, não é bem assim, pois, segundo informação do site https://vozdacidade.com, essa castanha deve ser consumida com moderação. Dependendo da região em que foi cultivada, ela pode conter muito selênio, e esse mineral em excesso pode ser muito tóxico. As castanhas cultivadas na região sul e sudeste, a gente pode ingerir até 2 por dia. Se for da região norte, talvez seja melhor ingerir 1 a 2 por semana. 2. Em 100 gramas de sementes de gergelim, nós temos 361 mg de magnésio e 584 quilocalorias. 3. Em 100 gramas de sementes de linhaça, nós temos 347 mg de magnésio e 495 quilocalorias. 4. Em 100 gramas de sementes de abóbora, nós temos 262 mg de magnésio e 446 quilocalorias. 5. Em 100 gramas de castanhas de caju torradas, nós temos 237 mg de magnésio e 570 quilocalorias. 6. Em 100 gramas de amêndoas salgadas, nós temos 222 mg de magnésio e 581 quilocalorias. 7. Em 100 gramas de amendoins crus, nós temos 171 mg de magnésio e 544 quilocalorias. 8. Em 100 gramas de espinafre refogado, nós temos 123 mg de magnésio e 67 quilocalorias. 9. Em 100 gramas de aveia em flocos crua, nós temos 119 mg de magnésio e 394 quilocalorias. 10. Em 100 gramas de banana prata crua, nós temos 26 mg de magnésio e 98 quilocalorias. Em relação à IDR, ingestão diária recomendada, as informações a seguir especificam as doses diárias para os adultos, lactentes, crianças, gestantes e lactantes. Fonte: Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Observação: doses maiores ficam a critério e responsabilidade do profissional de saúde. Magnésio. Suplementação diária, conforme a Anvisa. Adultos, IDR, igual a 260 mg. Lactentes, de 0 a 6 meses. IDR igual a 36 mg. Lactentes, de 7 a 11 meses. IDR igual a 53 mg. Crianças, de 1 a 3 anos. IDR igual a 60 mg. Crianças, de 4 a 6 anos. IDR igual a 73 mg. Crianças, de 7 a 10 anos. IDR igual a 100 mg. Gestantes, IDR igual a 220 mg. Lactantes, IDR igual a 270 mg. Suplementação. Circunstâncias que motivam a necessidade da suplementação de magnésio. 1. Circunstância preponderante. Como já dissemos anteriormente, existem alguns estudos demonstrando que as populações ocidentais, ou seja, os europeus, americanos, nós aqui no Brasil, temos o solo e a água pobres em magnésio. Portanto, consequentemente, todos os produtos naturais, que provêm da terra, ou de sistema hidropônico, são pobres desse importante mineral. 2. Industrialização. Uma outra circunstância que agrava muito a nossa deficiência de magnésio, e a industrialização dos alimentos, que elimina um pouco do mineral, através dos processos de refinamento. 3. Estresse. O estresse,
e o nervosismo do nosso dia a dia, tende a liberar uma maior quantidade do hormônio cortisol em nosso organismo, jogando fora, na urina, esse precioso mineral. 4. O suor das atividades físicas e saunas. A transpiração, seja no trabalho pesado, nas academias, nas caminhadas e corridas, ou nas saunas, joga fora também o pouco de magnésio que temos disponível. 5. Os maus hábitos. Outra circunstância, que piora ainda mais a situação, são os maus hábitos da alimentação. O uso de refrigerantes, o açúcar, as bebidas alcoólicas, acabam eliminando o pouco de magnésio que nosso corpo consegue absorver. Pessoal, nós não podemos achar que o magnésio vai fazer milagres. Fazer a suplementação com magnésio é sempre bom, porém, temos que prestar atenção na nossa alimentação diária, temos que fazer a nossa parte. Devemos optar pelos alimentos mais saudáveis, os alimentos naturais. Como por exemplo, os cereais integrais, as frutas, as verduras, etc. Os alimentos inadequados podem estar sendo a causa de sua ansiedade, de sua enxaqueca, de sua irritabilidade e de seu mal-estar. Observação: um alerta para a presença do flúor em alguns produtos e na água. Segundo o Dr. Arnoldo Veloso da Costa, conhecido como Dr. Magnésio, é essencial que nós não usemos a água fluoretada no preparo dos alimentos, e muito menos para beber. Use água mineral de boa qualidade para beber e preparar os alimentos. O flúor é tóxico, flúor é cancerígeno, ele interfere negativamente na absorção do pouco de magnésio que nos é disponível. Segundo o Dr. Alan Dutra, falando de uma forma bem resumida, os suplementos de magnésio se dividem em dois grupos. Grupo 1. Os sais de magnésio, como cloreto, citrato, óxido, lactato e sulfato. Grupo 2. São as formas queladas, ou quelatas, que são as formas de magnésio, associado a um aminoácido. Esses têm maior biodisponibilidade. Vamos iniciar falando do primeiro grupo, os sais de magnésio. 1. Cloreto de magnésio. Ao ser associado ao sal cloreto, o magnésio é melhor assimilado ao organismo. Esse é o mais comum, se acha fácil, em qualquer farmácia. É encontrado em cápsulas, em geral com 260 mg. E em sachês, ou potinhos, com 33 gramas para ser diluído em 1 litro de água. Conservar na geladeira. Apesar de ser a opção mais barata do magnésio, mesmo assim ele pode ser muito útil para melhorar o sono e também as dores musculares. Ele promove o relaxamento e ajuda a baixar a pressão arterial. Porém, devemos lembrar que apenas 12% dele é o magnésio elementar, portanto, é uma das formas menos eficiente. Mesmo assim ele é muito usado na constipação intestinal. É uma forma de laxativo mais saudável. 2. Citrato de magnésio, é o magnésio elementar associado ao ácido cítrico. É uma forma bem absorvida, e é descrita como laxante salino, porque atua com eficácia no alívio e na limpeza dos intestinos. Melhora a digestão e ajuda na deficiência do mineral. É usado também para prevenir cálculos urinários. 3. Óxido de magnésio. Alivia a azia e prisão de ventre. Embora essa forma conter 60% do magnésio elementar, que é a quantidade mais alta de todas as opções de suplementos, ele tem apenas 4% de taxa de absorção. Portanto, não é uma boa forma de aumentar os níveis de magnésio. 4. Lactato de magnésio. Segundo o Dr. Alan Dutra, essa forma do magnésio não interfere no trânsito intestinal, ou seja, seu excesso não provoca diarreias. Portanto, é a melhor forma para quem tem que tomar altas doses.
É usado na circunstância da síndrome de Guillain-Barré, doença rara, que exige altas doses do mineral. 5. Sulfato de magnésio. É o magnésio associado ao enxofre, mais o oxigênio. É conhecido também como sal de Epsom, ou sal amargo. É muito usado nos hospitais, para prevenção e tratamento da eclâmpsia, que é a crise de pressão alta que pode ocorrer no final da gestação. No dia a dia, essa forma é usada frequentemente, na água do banho, para promover o relaxamento muscular e aliviar o estresse. O famoso banho de sais. Agora, vamos falar do segundo grupo, que são as formas queladas, ou quelatas. 1. Magnésio quelato, glicina, ou glicinato. É a associação do magnésio elementar com o aminoácido glicina. É uma das formas mais baratas entre as queladas. Segundo o Dr. Alan Dutra, é considerada a forma genérica de repor magnésio. Tem alta biodisponibilidade. É indicado para qualquer pessoa com deficiência do mineral magnésio. É uma das formas mais suaves para o aparelho digestivo. É bem apropriada para a saúde da estrutura óssea. Tem efeitos positivos na insônia, na saúde cardiovascular, na osteoporose, na conversão da vitamina D, nas dores crônicas, diabetes, pressão alta e deficiência geral de magnésio. 2. Magnésio dimalato. É a associação do magnésio elementar com duas moléculas do ácido málico. Segundo o Dr. Alan Dutra, pesquisas sugerem que essa forma é muito bem absorvida pelo trato digestório, o que a torna uma ótima opção para abastecer os níveis de magnésio no organismo. É uma forma muito importante para melhorar a função mitocondrial, já que o ácido málico faz parte do ciclo de Krebs, que é a via bioquímica fundamental na formação do ATP. Por essa razão, é usada no cansaço crônico, fadiga crônica e fibromialgia. 3. Magnésio taurato. É a associação do magnésio com o aminoácido taurina. Segundo o Dr. Alan Dutra, pesquisas sugerem que a taurina é excelente para o controle da pressão arterial. Além disso, tem efeito calmante e neuroprotetor no cérebro. Também ajuda a controlar os níveis de glicose, portanto, essa associação é top para o seu cérebro. Segundo esse médico, essa é sua forma preferida de prescrever o magnésio. Já que, atualmente, está todo mundo exposto a circunstâncias adversas, com situações estressantes, que tendem a liberar em nós, em excesso, os hormônios cortisol e adrenalina, que tiram nosso sono e o nosso bem-estar. 4. Magnésio treonato. É a associação do magnésio elementar com o aminoácido L-treonato. Segundo o Dr. Alan Dutra, entre as formas de magnésio citadas anteriormente, essa é a mais cara. Porém, o importante é que essa forma possui alto nível de absorção e biodisponibilidade. Estudos sugerem que ela pode ter maior penetrabilidade no cérebro. O treonato de magnésio parece ser o mais eficiente na penetração da membrana celular, incluindo as mitocôndrias e a barreira hematoencefálica. O que torna essa forma melhor do que as outras é o fato dela não ter nenhum efeito laxante. É a mais indicada para distúrbios cerebrais, como perca de memória, relacionada à idade. Portanto, é a forma mais indicada para quem tem déficit cognitivo, demência, como é o caso do Alzheimer. Mas também pode ser usado para ansiedade, depressão, fadiga, insônia, osteoporose e dores musculares. Até agora, estávamos falando das formas de magnésio, de via oral. Vamos a seguir falar da forma do magnésio, para uso tópico. Magnésio transdérmico. Formulação em creme. Foi falado na introdução desse vídeo sobre a forma natural de administrar a febre de uma criança, através do magnésio na forma de gel creme. Porém, essa é uma das formas, também, de aumentar os níveis de magnésio no organismo. Aplicado diretamente na pele, o magnésio entra no corpo rapidamente, desviando do sistema digestivo, onde muitos nutrientes
incluindo o magnésio, podem ser mal absorvidos. Isso é especialmente importante para crianças, que ainda estão desenvolvendo seu sistema digestivo, ou pessoas com idade mais avançada, que estão com o sistema digestivo comprometido. É importante, também, o fato de que, em relação aos tipos de magnésio de via oral, o magnésio transdérmico não vai interferir com o trânsito intestinal. Modo de usar: aplicar diretamente na pele, e massagear bem, para estimular a absorção. Para controle da febre, aplique atrás do joelho, ou nas axilas. Em enxaquecas, aplique na nuca. Para dores musculares, aplique sobre o local. A pele não pode estar lesionada, ou machucada. O magnésio é rapidamente absorvido pela epiderme. Pessoal, muito já foi falado dos benefícios do magnésio. Vamos falar agora das contraindicações e cuidados que temos que ter na sua suplementação. Segundo o Dr. Juliano Teles, a suplementação de magnésio é contraindicada em duas situações. 1. No caso de insuficiência renal grave. 2. No caso de bloqueio atrioventricular. E temos que ter cuidado com a suplementação desse mineral, pelo fato de que a maioria de suas formas interfere no trânsito intestinal, soltando o intestino e provocando diarreias. Pensando na interferência no trânsito intestinal pelo magnésio, o Dr. Juliano Teles, na live em 10 de setembro de 2020. Ele prescreve para quem quer fazer a suplementação do magnésio, para aumentar os níveis desse mineral no organismo, da seguinte forma. Ele recomenda o cloreto de magnésio, ou magnésio-glicina, para quem tem o intestino preso. E para quem tem o intestino normal ou solto, o doutor recomenda o magnésio de malato. Critério para escolher qual tipo de magnésio, segundo o Dr. Juliano Teles. Pensando em todos os problemas relacionados com o cérebro, ele também prescreve o magnésio treonato. Essa forma do mineral não interfere com o trânsito intestinal. Pensando na região periférica do corpo, para melhorar a circulação do coração, para diminuir a contração muscular, para melhorar a produção de energia celular, ter mais disposição, ter menos fadiga. Ele prescreve o magnésio quelato, ou o magnésio de malato, dependendo do funcionamento do intestino da pessoa. Depoimento do Dr. Juliano Teles, sobre o magnésio treonato. Todos nós precisamos e merecemos a suplementação desse tipo de magnésio. Todos nós precisamos ter um cérebro saudável. Uma memória boa. O cérebro é o comandante do corpo físico. Se ele não está legal, tudo fica ruim. Pessoal, todos já sabem que o magnésio é indispensável, que ele participa de mais de 350 reações bioquímicas em nosso organismo. Porém, pensando na saúde da estrutura óssea, é fundamental que a suplementação de magnésio seja acompanhada da vitamina K2 e da vitamina D, e também não podemos esquecer da atividade física. Segundo o Dr. Arnoldo Veloso da Costa, em relação à recomendação equivocada do cálcio, ele afirma que o ponto-chave é que a saúde dos nossos ossos, de nossos músculos, das articulações, de nossas artérias, de nosso coração, depende muito mais de outros fatores, tais como magnésio, boro, vitamina K2, vitamina D, do que em relação ao próprio cálcio. Vitamina K2. Essa vitamina é o GPS do cálcio. A vitamina K2 tem uma importância capital. Ela tem a propriedade de orientar para onde o cálcio deve se fixar. A vitamina K2 limpa as artérias. Ela evita que o cálcio se acumule nos tecidos moles. Ao invés dele se acumular nas artérias, ela orienta o cálcio para os ossos. Fonte natural da vitamina K2. A vitamina K2 é encontrada naturalmente em produtos de origem animal, como carnes, ovos, queijos e alimentos fermentados. É também produzida por bactérias da flora intestinal saudável. Porém,
Esta quantidade pode não ser suficiente para suprir as necessidades do organismo. Além da produção estar diminuída em diversas condições, inclusive com o decorrer do processo de envelhecimento. Vitamina D. A vitamina D aumenta a absorção de cálcio e fósforo, e facilita a entrada desses minerais nos ossos, que são essenciais para sua formação. Fonte natural da vitamina D. As principais fontes alimentares de vitamina D são as carnes, peixes e frutos do mar, como salmão, sardinha e mariscos, e alimentos como ovo, leite, fígado, queijos e cogumelos. Além dos alimentos, a principal fonte dessa vitamina é a sua produção na pele, a partir da exposição ao sol. Para produzir quantidades adequadas de vitamina D, as pessoas de pele clara devem permanecer no sol por pelo menos 15 minutos por dia, enquanto que as pessoas de pele mais escura devem permanecer pelo menos 1 hora exposta à luz solar. O ideal é que a exposição seja em trajes de banho, como se a pessoa estivesse na praia, e aconteça entre as 10 horas e as 12 horas, ou entre 15 horas e 16 horas e 30 minutos. Atividade física. O corpo foi concebido para o movimento. É fundamental as atividades de impacto para melhorar a densidade óssea. É preciso impacto para você convencer seu corpo da necessidade desses minerais. Caminhada com inclinação, intercalada com corrida suave, de 1 minuto a cada 15 minutos da caminhada. Essa atividade produz impacto para todos os ossos. Subir e descer escada também produz impacto. Porém, é preciso ter cautela para evitar acidentes. O mais prudente é começar com uma pequena caminhada, com pouca inclinação, e algumas corridinhas. Vai aumentando a intensidade, de acordo com a sua disposição. É fundamental a prática da atividade física. Caso contrário, sua estrutura óssea se enfraquece, tendo como consequência a osteopenia e a osteoporose, diagnosticadas pelo método da densitometria óssea. Segundo o Dr. Juliano Teles, em relação à saúde do cérebro, a associação do magnésio treonato com a vitamina B12, mais a vitamina D elevada, mais a vitamina K2, MK7, mais a coenzima Q10, mais o ômega 3, rico em DHA, vai beneficiar muito o cérebro, ajudando na prevenção do mal de Alzheimer. Lembrando que é a vitamina B12, na sua forma ativa, que é a metilcobalamina. Fibromialgia. Segundo o Dr. Juliano Teles, na fibromialgia, que é uma doença mitocondrial, onde existe a deficiência de produção de energia, a pessoa se beneficia muito, usando a suplementação com o magnésio glicina, ou de malato, associado à coenzima Q10, mais o PQQ. Quando você suplementa magnésio e coenzima Q10, você faz as suas mitocôndrias voltarem a trabalhar adequadamente, estabelecendo um nível de energia satisfatório, fazendo com que você tenha disposição, melhor raciocínio, melhor bem-estar. O magnésio e os cálculos urinários. Para combater os cálculos urinários, o Dr. Juliano Teles recomenda o magnésio quelato, ou cloreto de magnésio, para quem tem intestino preso, ou o magnésio de malato, para quem tem o intestino normal, pois ele não interfere com esse órgão. Assim, você vai estar se beneficiando, com o seu tipo de magnésio, em relação ao seu trânsito intestinal, e em relação aos cálculos urinários, que irão diminuir, ou até mesmo serem eliminados. Dose: 500 mg, ao deitar. Segundo a doutora Sandra Chagas, em relação à investigação de carência ou não de magnésio no organismo, o exame de sangue completo não vai detectar nenhuma deficiência de magnésio, ele vai estar sempre ok. Pois, o magnésio ocorre em menos de 1% na corrente sanguínea. Ele é tão importante no nosso organismo, que ele fica dentro da célula. Então, não adianta investigar a carência de magnésio através do exame de sangue comum. É outro tipo de exame. É muito caro. Não compensa.
Magnésio taurato, para ganho de massa muscular. Segundo o Dr. Juliano Teles, o magnésio taurato é o magnésio quelato, associado ao aminoácido taurina. Essa associação é adequada para quem tem o intestino preso, pois o magnésio quelato interfere no trânsito intestinal, soltando o intestino. A pessoa se beneficia com a melhora da constipação intestinal, se beneficia com o aumento dos níveis de magnésio, que é indispensável, e se beneficia também com o aminoácido taurina. Porém, se a pessoa tem o intestino normal, ou solto, temos que alterar a formulação original. Ou seja, temos que fazer outra associação. Temos que comprar o magnésio de malato e a taurina, separadamente. Pois, o magnésio de malato não interfere com o trânsito intestinal. A taurina é uma substância que participa de diversas funções no nosso organismo. Ela tem ação antioxidante e atua como anti-inflamatório nos músculos. Ainda oferece um efeito protetor do cérebro e da retina. Também age na estabilização da membrana plasmática das células e na sinalização celular, entre outras coisas. Por isso, essa associação, além de todos os benefícios já falados nesse vídeo, vai proporcionar o ganho de massa muscular. É claro, mediante a prática de atividade física. O magnésio taurato, segundo o Dr. Juliano Teles, em agosto de 2019, a taurina é muito importante também, pelo fato de que esse aminoácido retém mais o magnésio no interior da célula. É como se ela potencializasse a ação do magnésio. Levando em consideração todos os benefícios dessa associação, o magnésio taurato é o mais indicado para os atletas, principalmente para os atletas de alto rendimento, aqueles que praticam as atividades de resistência, em que eles permanecem fazendo exercícios por mais de 4 horas, onde acontece uma hipomagnesemia, ou seja, os níveis de magnésio caem muito, por conta do estresse, da transpiração, etc. Dose, para o atleta, 500 mg do magnésio quelato, ou de malato, 2 vezes ao dia. E 500 mg do aminoácido taurina, 2 vezes ao dia. Dose, magnésio, para pessoa comum, a Anvisa recomenda para adultos, 260 mg ao dia. Segundo o Dr. Juliano Teles, em agosto de 2021, pensando na saúde do cérebro, no vigor físico, com ganho de massa muscular, e no bem-estar geral, podemos usar o magnésio treonato, associado ao magnésio quelato, ou de malato, e a taurina. Doses, magnésio treonato, 350 mg no almoço, e no jantar. Se a pessoa tem dificuldade para dormir, pode usar 350 mg no almoço, e 350 mg ao deitar. Ou pode usar uma vez só. 350 mg ao deitar. Taurina, 500 mg, uma ou 2 vezes ao dia. A taurina vai beneficiar muito a pessoa que tem ansiedade, que tem dificuldade para dormir. O magnésio treonato, segundo o Dr. Juliano Teles, em dezembro de 2020. Ele recomenda o magnésio treonato para o cérebro. O magnésio treonato atravessa a barreira hematoencefálica com muito mais eficiência que os outros tipos de magnésio. O magnésio treonato aumenta a densidade neuronal, fazendo com que as sinapses, que constituem o circuito cerebral, funcionem de uma forma bem eficiente, melhorando a nossa concentração, melhorando a nossa memória a curto prazo e a longo prazo, melhorando muito o quadro de humor. Ele estabiliza o humor, diminui a depressão, diminui a ansiedade. O magnésio treonato faz total diferença na plasticidade cerebral. Ou seja, para um paciente que teve um derrame, um AVC, e você administra, para esse paciente, o magnésio treonato. É inacreditável a recuperação que esse paciente vai ter. É incrível a função do magnésio treonato no nosso cérebro. Você, que está estudando para um concurso, para uma prova. Você, que quer envelhecer saudável, com uma memória boa. Vale muito a pena. Dose, pessoas em circunstância normal, usar 350 mg à noite.
porém, para as pessoas em circunstâncias estressantes para o cérebro, como as sequelas de derrames, ou as pessoas que estão em uma circunstância que precisam de uma concentração absurda, que têm que estudar e memorizar vários conteúdos, pessoas com muitos compromissos, etc. Eu recomendo 350 mg ao deitar e 350 mg ao acordar. Para finalizar, vamos dar uma dica para aliviar um dos maiores males da atualidade: a ansiedade. Segundo o Dr. Juliano Teles, para aliviar os sintomas da ansiedade, depressão, síndrome do pânico, a gente pode usar 450 mg de magnésio treonato ao deitar, associado a 100 mg do aminoácido L-teanina, e 200 mg do aminoácido taurina, de 8 em 8 horas. Se você gostou do nosso trabalho, obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.